E aí, galera, beleza? Estamos aqui para resolver talvez uma das mais polêmicas, não sei, mas uma das provas mais polêmicas da Escola Naval. E essa prova, no caso, prova 2015-2016. Ela foi muito polêmica porque ela teve muitas questões anuladas. Então, se você está vendo essa série de vídeos, muito provavelmente o problema foi uma questão anulada. Então, sem mais delongas, questão número 1 já está ali, foi anulada. Já deixei para vocês ficarem, ah, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer de jeito nenhum. Talvez seja por isso. Claro que tem sempre algo para a gente rever, aprender e tudo mais, mas essa questão não tem como achar a resposta nela. Basicamente é isso. Como é que é a questão? Em uma PG, ele dá o A4 e o A1 para a gente, em função de um K, que ele diz que é um real positivo. E ele fala, para o valor médio M de K, no intervalo onde a PG é decrescente, o resto da divisão do polinômio tal pelo binômio tal é dada por. Beleza. Então, esse K ele varia e a gente está procurando não só ele, mas o valor médio dele para que no intervalo onde a PG é decrescente. Então vamos com calma. Então, a gente sabe que a PG tem que ser decrescente. A gente tem o primeiro e o quarto termo. Então vamos trabalhar com isso. O quarto termo pode ser escrito em função do primeiro, né? O primeiro vezes Q é o cubo, onde Q a gente vai usar para representar a razão da PG. Feito isso, vamos usar os dados que ele deu para a gente. A4 igual a 1, só substituir quem era A4 quem era A1. E aí eu vou isolar o que é o cubo. Para isolar o que é o cubo, eu vou passar tudo que está do lado direito, fora o que é o cubo, para o outro lado. Então, repara que o 4 passa multiplicando 2, fica 8. O k ao quadrado mais 1 passa multiplicando o k ao quadrado mais 1 ao quadrado, então fica k ao quadrado mais 1 ao cubo. E o 25 passa para baixo, dividindo, que junto com o 5 fica 125. E o k ao quadrado passa também para baixo, junto com o k fica k ao cubo. E se você reparar bem, isso ajuda a gente muito porque o q está ao cubo e o outro lado da equação também está todo ao cubo. Então, a gente pode simplesmente tirar a raiz cúbica disso. Vai ficar raiz de 8 é 2, raiz daquela coisa ao cubo é a própria coisa, raiz de 125 é 5 e raiz de k ao cubo é k. Então, a gente achou o nosso q em função do k. Ele quer que a nossa PG seja decrescente. PG decrescente, cuidado, não significa que a razão é negativa. Isso era lá em PA. Em PG, as razões influenciam da seguinte maneira. Se for maior do que 1, aí a gente tem uma PG crescente. Se ela tiver entre 0 e 1, é uma PG decrescente. Porque se ela tiver abaixo de 0, a gente nem consegue determinar se ela é crescente ou decrescente. Ela não é nenhuma das duas coisas. Porque ela fica alternando o sinal. Então, dito isso, a gente quer que o nosso Q esteja entre 0 e 1. Então, como eu disse, a PG decrescente implica nisso. Implica que esse cara, essa expressão que a gente achou, está entre 0 e 1. Repara que o cara em cima, ele é sempre positivo. Isso é bom de reparar, porque significa que o K também tem que ser positivo, necessariamente. Mas vamos com calma. Eu passo o 5K multiplicando para ambos os lados, como eu falei. Se o K ele precisa ser positivo, por isso que eu acabei de falar. Porque se ele não fosse positivo, a gente ia ter essa expressão dando negativo, e a gente não quer isso. Então, o K precisa ser positivo. Como ele precisa ser positivo, eu posso passar ele para os dois lados sem me preocupar com a inversão do sinal da desigualdade. Então fica 5K vezes 0 é 0, 2K ao quadrado mais 1 sozinho, e o 5K numa ordem crescente. Beleza? Feito isso, a gente pode escrever então que já que, repare bem, o k ao quadrado mais 1 com certeza é maior do que zero. Então, a condição dele ser maior do que zero já é satisfeita por si só. Eu não preciso garantir isso. Então, eu posso simplesmente trabalhar
só com a desigualdade da direita aqui. E aí eu pegando isso e passando o 5k para o outro lado, eu fico com isso daqui. Fico com uma função do segundo grau que eu quero que seja menor do que zero. Então a gente vai procurar os valores em que dá zero e vamos analisar pela função, pela concavidade dela, onde que vai estar, em qual intervalo eu vou ter k's que tornem isso negativo. Provavelmente vai ser... Não, eu vou deixar em off. Isso. Então, as raízes dessa função. Pode fazer por Bhaskara, pode fazer por soma em produto, pelo jeito que você achar melhor. Eu não vou detalhar porque eu acredito que vocês não tenham tanto problema com isso. É Bhaskara ou soma em produto, você acha que as raízes são 1 meio e 2. E aquilo que eu ia falar que eu deixei em off é o seguinte, que como ele pediu um valor médio, muito provavelmente a gente ia achar que o negativo era entre as raízes, né? Que o que a gente estava buscando era entre as raízes. Porque se a gente achasse nos intervalos que tendem a infinito, a gente não ia conseguir achar um valor médio. Então agora a gente consegue. O k ele está entre 1 meio e 2. Não pode ser nenhum desses dois valores, tudo bem, mas não importa porque a gente quer é o k médio. E para achar o k médio, a gente vai fazer m é igual a 1 meio mais 2 dividido por 2. 1 meio mais 2, que é 4 meios, fica 5 meios, dividido por 2 dá 5 quartos. Esse é o nosso m. Até aqui, a questão poderia dar certo sem muito problema. Porque basicamente o que a gente fez agora foi a primeira questão dentro da questão, que foi achar o m. Agora a gente vai passar para o outro ponto, que é calcular o que ele pediu, o resto daquela divisão de polinômios ali. E é nessa divisão que tem um problema. Se você quisesse corrigir essa questão, você provavelmente poderia pensar em um novo polinômio que desse um dos resultados que a gente vai encontrar. Ou simplesmente alterar as opções, também poderia ser. Mas claramente alguma coisa está errada aí. Eu não acredito que o erro fosse nessa primeira parte, porque deu tudo muito certo, muito bonitinho. É mais fácil de você alterar o restante. Então, dito isso, a gente obtém que o binômio que ele põe para a gente fazer a divisão é esse daí, com m sendo 5 quartos. E a gente pode afirmar, lá do nosso conhecimento de polinômios, que fazer a divisão desse polinômio que ele deu aí por esse binômio que a gente acabou de obter, pode ser feito de uma maneira bem mais simples do que simplesmente fazendo a divisão de polinômios. Que é o seguinte, esse cara ele é 5 quartos vezes x menos 3 meios. Isso significa que, para a gente achar o resto da divisão, a gente pode fazer o p de 3 meios. Entende? Porque esse é um binômio que é basicamente um binômio de uma raiz só. É um binômio de uma raiz que é o 3 meios. Então, se a gente jogar 3 meios lá no p, a gente vai obter o resto da divisão. Porque se a gente quisesse o quociente, não. A gente precisava fazer toda a divisão mesmo. Só que a gente só quer o resto. E o resto, ele justamente se baseia nisso. Porque se o polinômio fosse, por exemplo, múltiplo desse polinômio aí, desse binômio, a gente ia jogar o p de 3 meios e achar zero. Porque o polinômio ele é uma função desse binômio aí. Só que a gente não vai achar isso, a gente vai achar um resto. E é esse resto que nos interessa. Então, fazendo o p de 3 meios, a gente acha isso. O que eu fiz? Só substituir o x por 3 meios. X à quinta, 3 meios à quinta. X à quarta, 3 meios à quarta. X ao quadrado, 3 sobre 2 ao quadrado. Só isso. E aí essa conta dá isso daí. O 5 quartos vezes 3 meios à quinta dá 1.215 sobre 128. Esse segundo pedaço da conta dá menos 405 sobre 32. E esse terceiro pedaço dá 225 sobre 4. E o último dá 10. Se você continuar fazendo, você igualando os denominadores, vai ficar com essa bagaça toda aqui. E aí, quando você faz essa conta, você obtém 5.515 sobre 128, que não tem nenhuma das opções e nem tem como a gente ajeitar para obter. Então é isso, essa é a grande questão. Eu espero que os conhecimentos da questão vocês tenham entendido direito. Essa coisa de você não precisar fazer a divisão dos polinômios,
porque basta você testar se aquele polinômio, se aquela raiz, qual o resto que ela dá no polinômio. Isso é muito importante. Enfim, e os conhecimentos de PG que a gente aplicou lá no início. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vamos seguir, porque ainda tem algumas questões anuladas nessa prova.